Neste mundo, o destino das pessoas é controlado por uma entidade transcendental ou lei? A mão de Deus paira sobre nós? Ao menos é verdade que o homem não tem controle nem sobre sua própria vontade. Essa é a introdução de Berserk, palavras um pouco difíceis de entender para quem escuta pela primeira vez, porém, quando você entende a obra, você vê que essas palavras fazem muito sentido. Toda a complexidade dessa obra se dá por personagens marcantes ao ponto de você mesmo se identificar com eles, e um destino que te deixa bem desconfortável. Mas calma, eu acho que eu tô um pouco acelerado demais, então vamos por partes. Berserk é um mangá criado por Kentaro Miura, um ótimo mangaka que, além de Berserk, fez umas 8 obras e, infelizmente, acabou morrendo em 2021. Eu sei, é triste, né? Só que antes dele morrer, bem antes pra falar a verdade, ele iria lançar a obra que fez ele ganhar mais visibilidade no mundo dos mangás. Em 1989, sai a primeira edição seriada de Berserk, o que um ano antes tinha saído um one-shot de Berserk, o que seria como se fosse uma beta do mangá original, que conta a história de Guts, um mercenário solitário que acaba conhecendo Griffith, o líder do bando de mercenários chamado de Bando do Falcão. Agora que vocês já estão bem introduzidos nesse assunto, eu já posso começar a dizer o porquê de Berserk ser tão bom. Eu já quero começar dizendo que esse vídeo vai sim ter spoiler, então se você vai ler ou assistir os animes ainda e tá vendo esse vídeo primeiro, vai lá assistir e depois você vem ver o vídeo e me diz se você concorda com o pensamento ou se você achou ruim ou o que seja. Mas enfim, a história do Guts é uma história bem triste, não tem como não afirmar que de todo o arco da Era de Ouro, ele é o personagem que mais sofreu do começo ao fim. Eu vou falar sobre o arco da Era de Ouro, até porque ele é o mais conhecido e também a porta de entrada para quem conhece Berserk. O Guts nasceu de um cadáver. A mãe dele tinha tirado sua própria vida quando ele nasceu, até que ele é achado por um grupo de mercenários. Um homem chamado Gambino o adota, mas não cria ele como seu filho, mas sim como um colega de trabalho ou até pior que isso, já que além de tratar o garoto de qualquer jeito, ele chega a vender o Guts por uma noite para um mercenário fazer aquilo que você já deve imaginar. Passando um pouco à frente, a gente vê como o Guts acaba conhecendo a pessoa que mudaria a vida dele. Como ele conheceria o Griffith. O Guts se mostrou um guerreiro habilidoso em batalha e isso chamou a atenção do Griffith, já que o Guts desde criança teve um treinamento com espadas e todo esse tipo de situação, ele acaba se saindo vitorioso em uma luta onde ninguém conseguiria vencer um inimigo por ele ser muito forte. Essa situação chega até a me lembrar Davi e Golias, porque todos estavam desacreditados do Guts ali no campo de batalha e no final ele acabou ganhando. Só que o que mais chamou a atenção de Griffith foi que Guts lutava como se ele não tivesse medo da morte. Então depois dessa luta, o bando do Griffith vai atrás do Guts em uma parte do caminho, já que ele estava cheio de dinheiro por ter matado o inimigo mais forte daquele reino que eles queriam invadir. Só que essa foi uma decisão um pouco precipitada, porque os dois primeiros que vão atacar o Guts são mortos na mesma hora. E é nesse momento que uma nova personagem aparece. Casca é a segunda ali na liderança do bando do Falcão, e aparece para acabar com ele, mas também acaba sendo derrotada. E quando o Guts está prestes a acabar com ela, Griffith aparece, interrompe a luta e ali acaba derrubando o Guts, e assim eles acabam se conhecendo. Conforme passa a história, eles acabam lutando novamente para decidir qual vontade seria feita, até porque a vontade do Guts era só uma, matar o Griffith na porrada basicamente, e o Griffith só queria uma coisa: o próprio Guts. Propondo essa luta, Griffith diz conseguir tudo o que quer e acaba resultando na vitória do Griffith, fazendo assim com que o Guts seja dele, entre aspas. Então mais à frente, com o Guts já no bando do Falcão, eles acabam entrando em uma fortaleza onde encontram um guerreiro chamado Nosferatu Zod. Só que tem um porém, nem tudo que eu tô falando aqui acontece exatamente nessa ordem cronológica, até porque antes deles conhecerem o Zod, eles acabam entrando em muitas outras batalhas, então eu já tô pulando um pouco a parte aqui só pra me resumir toda a história. Eles conhecem o Nosferatu Zod, que em algumas lendas diziam que ele lutava há mais de 100 anos, ou seja, Zod, além de ser muito forte, também era imortal. Então Guts acaba lutando contra esse ser, que mais à frente se revela ser um demônio, e Griffith chega para salvar Guts daquela situação, mas acaba sendo gravemente ferido e nocauteado. Então ali, quando esse ser ia finalizar com Griffith, ele vê um artefato no pescoço dele, que assim que a criatura vê, ele chama de Behelit, o ovo do rei ou o ovo do imperador, e isso deixa até a criatura um
pouco assustada quando vê, ao ponto de partir e deixar eles dois vivos, mas antes de ir, ele acaba dizendo uma profecia ao Guts, o que dizia basicamente que aquele que este homem considerasse como seu melhor amigo sofreria uma morte horrível, onde não há como escapar, o que deixa Guts muito abalado e pensativo ao decorrer do tempo. Passando um pouco mais à frente, a gente acaba vendo que Griffith se deu bem no reino, ganhou títulos de nobreza e tudo mais, porém, conforme aquele tempo vai passando, o Guts percebe que aquilo não era o que ele desejava para si. Ele vê que tudo o que ele tinha feito era só em prol do Griffith. Ele lutava pelo Griffith e fazia tudo para que o sonho dele se tornasse realidade. Só que ao mesmo tempo em que ele faz essas coisas, ele percebe que ao lutar pela ambição de outra pessoa, ele acaba se tornando uma pessoa sem sonho, como se ele fosse simplesmente um homem com uma espada em sua mão. E esse vazio acaba fazendo o Guts sair do bando do Falcão, onde ali o Griffith se mostra bem contra essa decisão e acaba propondo um segundo duelo, e se Guts ganhasse, ele iria seguir seu caminho. Mas se caso Griffith ganhasse, o Guts continuaria no bando. Então eles acabam decidindo lutar, e o Guts o derrota só com um golpe. E depois que ele acaba derrotando o Griffith, ele parte sem olhar para trás. O Griffith fica muito abalado com toda essa situação, tanto que, por não saber mais o que fazer sem o Guts ao seu lado, ele acaba se relacionando com a filha do rei, o que acaba sendo considerado traição à casa real. Todo o seu bando é atacado, e ele acaba sendo preso por 1 ano, sendo torturado e mutilado. Sua língua é arrancada, os tendões do seu corpo são cortados, ou seja, além dele não poder mais falar, ele também não pode andar, nem sequer segurar uma espada, aonde ali ele acaba sendo resgatado pelo mesmo bando que agora é foragido e caçado pelo mesmo reino que eles ajudaram antigamente. O Guts acaba voltando para ajudar e encontra um Griffith nesse estado, mas ele já antecipa que não iria ficar com o bando, e nesse meio tempo ele acaba se relacionando com a Casca e até chega a pedir para que ela vá junto com ele, só que o amor dela pelo Griffith não o deixa, por ele estar em uma situação muito difícil e também por ele não poder fazer mais nada como antigamente. Então Griffith, escutando toda essa conversa, com suas poucas forças sai com uma carroça e só quer fugir de onde ele estava, acabando caindo em um tipo de lago, e ali ele tenta tirar a sua própria vida, até que de repente o artefato que antes ele tinha perdido ao ser preso aparece em frente a ele. O berrelite carmesim volta ao Griffith, com sangue escorrendo do seu pescoço até sua mão. Griffith pega o berrelite e o pessoal começa a se aproximar dele, enquanto atrás de Griffith a lua começa a se aproximar do sol. Todos estão chegando e o único que está quase alcançando o Griffith é o Guts. E no lago, olhando o Guts chegar, Griffith só pensava uma coisa: se ele encostar em mim, tudo isso vai mudar. De uma forma negativa, Griffith olha pra ele e só pensa, até porque ele não consegue falar por conta da sua língua. Até que Guts finalmente o alcança e, olhando para aquele artefato bagunçado com um nariz, uma boca e 2 olhos, ele percebe que tudo ali lentamente vai se alinhando e formando um rosto de uma criatura. Que assim que aquele rosto finalmente se forma, a criatura começa a gritar, e a partir disso, o eclipse começa. Todos do bando do Falcão acabam presos em outra dimensão, onde vários demônios estão rodeando eles. E esse lugar estranho, cheio de faces que parecem ter sido humanas um dia, acaba virando uma espécie de prisão, até porque eles não veem outra escapatória daquele lugar. Até que uma mão emerge do chão, e em cada dedo, um demônio acaba se posicionando. E esses 4 demônios se intitulam como a Mão de Deus, ou God Hand, como você preferir chamar. E ali, todo aquele evento estranho aconteceu justamente por causa de uma pessoa, o Griffith. Aquele artefato que ele tinha na mão funcionava basicamente como um tipo de chave para invocar essa Mão de Deus, onde eles acabam oferecendo uma proposta ao Griffith. Eles oferecem poder, ele seria um ser poderoso novamente e com isso ele conseguiria se tornar o novo rei. Porém, em troca desse poder, ele deveria dar aos seus companheiros em troca e entoar as seguintes palavras: eu o sacrifico, fazendo assim com que eles fossem a oferenda dessa oferta. Mas é aí onde você para e pensa, não, ele não faria algo desse tipo, até porque essas pessoas foram quem ajudou ele desde o começo. Eles estão juntos desde que eram adolescentes e é aí que a decepção vem. O Griffith acaba oferecendo eles como sacrifício e daí pra frente a sua morte. Todos, com exceção do Guts e a Casca, acabam morrendo na mão daqueles demônios e o Griffith se torna o 5º membro da Mão de Deus, agora nomeado de Phantom. Com essa nova transformação, ele vai de encontro com o Guts e, sabendo que ele e a Casca estavam juntos, ele pega ela e, bom,
é só tristeza. Enquanto o Guts está preso sem conseguir se soltar, o Griffith continua a fazer o que ele tá fazendo com a casca na frente do Guts. E ali no momento de raiva, ele tenta se soltar de todas as formas ao ponto de arrancar seu próprio braço sem se importar com o quão doloroso isso seria. E ali, tentando alcançar o Griffith para tentar impedir ele acaba sendo imobilizado de novo. E é aí que a gente vê a cena mais dolorosa de Berserk. O Guts chora vendo que não pode fazer nada e seu ódio é tanto que ele acaba tendo um olho perfurado. Vendo assim por uma última vez o corpo de sua amada sendo pela pessoa que ele nunca esperava isso acontecer. E sem saber o que fazer, num momento de desespero, Guts grita. E assim acaba o anime de 1997. Tá bom, pra você que ainda não tinha visto e nem ouvido falar de Berserk na vida, deve ter achado essa história muito triste e ao mesmo tempo horrível. E ainda mais vendo que eu digo que Berserk é bom, você deve estar achando que eu sou uma pessoa muito sem coração ou que não me importo com esse tipo de coisa. Só que o que me chamou a atenção em Berserk em si não é focado só nessa reviravolta, mas em toda a complexidade da história. Berserk aborda muitos temas sensíveis e o resultado de como os protagonistas se adaptam aos problemas que eles tinham passado antigamente. Mas o que mais chama a nossa atenção é o quão o Guts é um personagem incrível, seja a força dele ou a forma de como ele trata as pessoas, o que mostra um lado que muita gente prefere esconder ao fazer o que tem vontade, mas ele não. Se ele não quer conversar ou ir para algum lugar que ele não deseja, ele só fala, e se ele vê que precisa usar da força, ele só usa, o que mostra que ele não é aquele personagem forçado que a todo tempo quer fazer as coisas e conseguir mais poder para conseguir vencer seus obstáculos, assim como cada personagem que o rodeia nessa história. O Guts é aquele tipo de pessoa odiável que, por mais que ele seja um otário em alguns momentos, no final você entende que ele só é assim porque ele foi criado assim, sacou? É como se pra ele ser ruim ou ser uma pessoa que não se importa com muitas coisas, além dos seus objetivos próprios, é ser normal. E aqui eu não tô me referindo ao Guts dos animes não, tá? Esse já é o Guts do mangá que se tornou outra pessoa depois do eclipse e faz uns vacilos bem zoado na história. O que me chama a atenção também é que no anime eles dão muita atenção nos olhos dos personagens, já que os olhos de uma pessoa são as janelas da alma dela. E repare que em cada caso diferente, os olhos são representados de um jeito, seja demonstrando amor, amizade e até mesmo o ódio. Conforme a história da Era de Ouro vai se passando, a conexão que você criou com o personagem principal te direciona e te prepara justamente para o acontecimento mais horrível da vida dele. O eclipse e esse choque que você tem ao ver o que acontece com esse personagem também faz parte disso. Tudo o que os criadores te fizeram ver te prepara justamente para isso aqui, fazendo assim com que quando essa cena chegue até você, você já esteja tão conectado ao Guts que chega a dar vontade de você mesmo entrar ali naquele momento e tentar de alguma forma ajudar ele a sair daquela situação. Porque quando o Griffith mostra que ele não tá nem aí se o Guts morreria ou não, você entende que desde o começo o Griffith nunca foi uma pessoa boa. Ele é literalmente o melhor exemplo de pessoa egoísta. Até porque se ele vê que alguém estava no caminho dele, o impedindo de conseguir uma nova posição ou cargo, ele vai lá e mata. Se a missão exigisse que 1.200 homens morressem, mas ele tivesse que conquistar um castelo em nome do rei, ele ia lá e fazia. Então quando ele acaba fazendo aquilo na frente do Guts, ele só faz isso para que o Guts entenda a mensagem. Nada vai me impedir de conseguir o que eu quero, nem você e nem ninguém. O que faz Berserk ser uma obra tão boa, na minha opinião, não se baseia apenas em um só arco. Tem vários outros acontecimentos dentro dessa história que faz você ficar fascinado e com vontade de continuar acompanhando. O anime de 1997, mesmo não sendo 100% fiel ao mangá, é o anime que mais chega perto da história original, e o Memorial Edition também é uma boa opção para quem só quiser assistir ao invés de ler o mangá, mas vai por mim. Depois de assistir qualquer um desses dois, você vai ficar curioso para saber o que acontece com o Guts, se ele acaba morrendo, se a casca também acaba morrendo ou não, e o que acontece também com o próprio Griffith, já que a história completa está no mangá, e lá é a melhor opção para ver Berserk. Até tem uma animação de 2016 que seria tecnicamente a segunda temporada da animação de 1997, mas sinceramente ela é bem tosca, então você que sabe. Não só a animação em si é muito bonita, mas também todas as trilhas sonoras que se passam durante a animação de 1997 são muito boas, que dão aquela vibe de nostalgia e ao mesmo tempo como se você estivesse em outro mundo, sabe? Eu acabei gostando tanto dessa obra que eu me vi na obrigação de acabar fazendo essa tatuagem em mim mesmo. Não que eu me considere como um sacrifício de demônio, ou então que eu acabei perdendo tudo que nem o Guts, mas eu enxergo essa tatuagem em mim mesmo como uma forma diferente que eu não quero comentar com vocês aqui. Pelo menos eu não acho que seja o momento certo pra comentar agora. Mas bom, é isso.
Muito obrigado por me assistir até aqui.